Há exatos 8 minutos eu recebi a informação. O Corinthians pagou o transfer ban. Há exatos 8 minutos eu recebi a informação. O Corinthians pagou o transfer ban. A mensagem que eu estava esperando quando você falou do meu rosto pensativo é quanto que foi. Porque há pessoas que dizem que foi 33 milhões, que o Santos Laguna abriu mão de todos os impostos, mas eu já ouvi também de gente falando que o Santos Laguna não abriu mão de alguns impostos e o valor foi maior do que isso. Então, a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa que me passou a informação que o Corinthians pagou o transfer ban foi quanto que o Corinthians passou. Essa informação ainda não chegou. Se chegar durante a minha participação ainda aqui no Papo de Craque, segundo tempo, claro que será passada ao ouvinte da TMC. Mas o mais importante, o Corinthians finalmente, depois de mais de 6 meses, pagou o transfer ban ao Santos Laguna. Agora o Santos Laguna tem que enviar uma carta à FIFA, enviar um documento à FIFA dizendo que recebeu dinheiro, com recibo ali de que recebeu dinheiro, e aí a FIFA retira o transfer ban do Corinthians. Eu falo que o Corinthians pagou o transfer ban, é jeito de dizer, né? Na verdade, o Corinthians pagou a dívida que tinha com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres ainda em janeiro de 2024, e aí a FIFA vai tirar o transfer ban do Corinthians e o Corinthians vai voltar a ter o direito de contratar e registrar jogadores, porque muita gente faz essa confusão. Com o transfer ban, o clube pode contratar jogadores, pode contratar quantos jogadores quiser e deixar treinando, só não pode registrar. O jogador só não pode disputar nenhum campeonato, mas pode ficar treinando lá à vontade. Então, agora o Corinthians vai poder contratar e registrar jogadores a partir do momento que o Santos Laguna enviar esse documento à FIFA e a FIFA avisar o Corinthians que o transfer ban caiu. Tomás. Ô Belo, levantei o braço aqui para fazer uma pergunta para você sobre esse tema. Até que ponto o Marcelo Paz tem influência nessas resoluções aí? Claro que entrou um dinheiro aí no final da temporada, mas era uma novela e a gente começava a desconfiar, até a entender que o Corinthians demoraria meses para resolver essas pendências financeiras e conseguir se livrar de alguns transfer bans. O Marcelo Paz teve algum papel nisso ou é só uma feliz coincidência para ele? Ele teve um papel, sim, mas eu até perguntei hoje para uma pessoa lá do Corinthians que me disse que o Osmar Stabile cuidou diretamente desse assunto, junto com alguns assessores financeiros que ficaram ao lado dele, né? Tem gente que fala que o Marcelo Paz, que conversou com o presidente do Santos Laguna, o presidente não, o dono do clube, né? Que o clube é uma empresa, mas a informação mais forte que eu tenho é que o presidente Osmar Stabile foi quem esteve à frente das negociações durante todo o tempo. Essa dúvida será retirada de vez amanhã, 12h30, quando Marcelo Paz concederá uma entrevista coletiva e será apresentado oficialmente no CT Joaquim Grava, e a TMC estará lá presente ao vivo durante o Papo de Craque primeiro tempo. A gente vai ouvir e ver ao vivo a apresentação do Marcelo Paz. Aí ele vai poder falar a respeito disso, o quanto ele esteve envolvido nessa negociação do transfer ban, mas o que eu sei é que o Marcelo Paz está tendo bastante trabalho, porque já acertou a contratação do Gabriel Paulista, está tentando a renovação do Angileri, que está subindo no telhado, a renovação do Angileri, por isso está indo atrás de outros laterais esquerdos a pedido do Dorival Júnior, está atrás de um lateral direito, está atrás de um volante. O Corinthians sondou o Mandaca do Juventude, o Juventude quis cobrar 15 milhões de reais pelo Mandaca, e outros jogadores que o Corinthians também está tentando contratar no mercado, mesmo com o transfer ban ativo. O Marcelo Paz está trabalhando bastante atrás desses jogadores. A ordem que ele recebeu do Osmar Stabile, quando ele foi contratado, foi: ache jogadores bons e baratos, de preferência sem contrato. O Corinthians quer baixar a folha salarial, quer formar um time mais modesto. As estrelas do time já estão lá. São Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, Hugo Souza. Essas são as estrelas do time. O Corinthians não vai mais ter outra estrela, a não ser que você considere o Gabriel Paulista, mesmo aos 35 anos de idade, uma estrela, né? Mas o Corinthians vai jogadores mais modestos para que o técnico Dorival Júnior tenha, por exemplo, um reserva do Mateuzinho, que ele não tem hoje, e essa é a tarefa principal do Marcelo Paz. Eu disse, será apresentado amanhã, 12h30, lá no CT Joaquim Grava. Tomás.
Perfeito. 7h23, perguntas, questões, dúvidas. Vamos aproveitar. Marco Belo aqui no Papo de Craque, segundo tempo. Melo. Belo, um abraço pra você. Ainda nesse assunto chato pra caramba que o Corinthians está tirando da frente, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, que é o Transferban. O Corinthians parece que tinha agendado essa semana uma viagem para a Argentina para falar com o presidente do Tajeres para resolver a dívida que o Corinthians tem em relação ao Garro, que beira hoje com juros 16 milhões de reais, mais ou menos. O presidente lá estava intransigente, não queria conversa, mas parece que amoleceu o coraçãozinho e parece que o Corinthians está indo lá tentando negociar. O Corinthians já perdeu essa causa, né? Na FIFA e também no CAS. Então, essa é uma pergunta. E eu quero saber dos outros jogadores que o Augusto Melo, pior presidente do Corinthians, contratou e não pagou, né? Em que pé tá Alex Santana, e o Corinthians comprou, não pagou, deve pro Furacão coisa de 12 milhões. O Kaká, do Tokushima, lá do Japão, 25 milhões, ou 24, o Corinthians também não sei como está. Me parece que começou a acertar com o Toluca, pela contratação do Pedro Raul, pagaram 25 milhões. E José Martínez, do Filadélfia, o Corinthians está devendo 10 milhões. E para fechar, o Charles, 6 milhões e meio, lá para o time da Dinamarca. E deve ter acertado aí o imbróglio em relação aos empréstimos que o Corinthians fez em relação ao Michael e não pagou, mas conversaram esses dias aí em relação fica ou não fica aqui no Corinthians. Não sei se eles acertaram essas dívidas aí. Então o Corinthians está tirando um monte de BO da frente, mas tem esses aí por vir ainda. Você tem informações em relação a esses BOs do Corinthians aí, Belo? De todos esses que você falou, o Corinthians está pagando o Toluca do México pelo Pedro Raul, conseguiu fazer um parcelamento e está pagando, está em dia essa dívida com o do México pela compra do Pedro Raul. O Corinthians deve enviar um emissário à Argentina, sim, para conversar pessoalmente dentro do Tajeres, para dizer que neste momento o Corinthians não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou, a fonte secou, o Corinthians pagou o Rojas, o Corinthians pagou agora o Santos Laguna do México, o Corinthians pagou diversas outras dívidas nesses últimos dias, o CNRD, né, 7 milhões e 200 mil reais da parcela do CNRD, a fonte secou, mesmo com esse adiantamento de 70 milhões de reais que o Corinthians pegou da LFU, então o Corinthians não tem nesse momento dinheiro para pagar o Tajeres da Argentina pela dívida do Rodrigo Garro. Mas para provar boa vontade, para provar que o Corinthians quer pagar e que o próximo dinheiro que entrar vai ser utilizado para isso, o Corinthians vai enviar, provavelmente, não deve ser o Osmar Stabile, mas vai enviar um emissário à Argentina, sim, para conversar com o Tajeres do México. Todas essas outras dívidas que você disse ainda não foram cobradas na FIFA, viu, Melo? A não ser a do Shakhtar, né? A do Shakhtar tá na FIFA, 1 milhão de euros, e o Corinthians deve pagar o Shakhtar pelo Maicon. Essa dívida continua, essa dívida não acabou. O Corinthians está devendo 1 milhão de euros para o Shakhtar Donetsk pelo empréstimo do Maicon. Agora, Kaká, quem você falou mais? Charles, né, que veio da Dinamarca. José Martínez, essas dívidas ainda não foram cobradas, por isso o Corinthians ainda não está negociando.